escada, olho pra trás, tem um ser. Isso aí desbloquearia pra mim todo um novo jogo, cara. Ou não, cara. Ou seu cérebro tentaria te provar que talvez você não tenha visto. Porque às vezes você vê um vulto, você vê alguma coisa que passa rápido e fala, não, besteira. Já não aconteceu? Tipo essa brasa que eu vi. Olhos no meio do mato, assim, ou alguma coisa que você fala, cara, tinha uma pessoa lá, não tinha? Aí às vezes a outra pessoa fala, não, eu também vi. Eu tava voltando da montanha esses dias. Tu vai pro mato bastante. Vou, e lá né? eu procuro, né? Teve um final de semana que eu fui sozinho, velho. Fui fazer uma... Tu foi lá pra isso? Pra isso. Vou sozinho. Não espiritualmente. Eu falei, quero ficar sozinho. E pra completar ainda, acabou a luz, cara. Sabe que se ficar no meio do nada, sem luz, você e seus pensamentos, cara, é muito pesado. Eu não sabia que era tão pesado essa parada. É mesmo? É muito, cara. Cara, você tem que... Você tem medo, você tem... Cara, você não tem com quem conversar, você não tem como ligar a televisão e não sei o quê. Caralho. Eu tava com a luz do celular, então eu usava a luz do celular pra andar no meio da casa e tal, mas foi uma experiência muito louca, cara. Eu troquei uma ideia faz um tempo com um cara chamado Rony Vernet. Sim, já veio aqui. Estudioso, né? E ufologia. ele contando uns bagulho lá de na Amazônia, né? Uns bagulho que ele depois ele falando, cara, quer ver? Vai num parque nacional, pô. Sabe por que os caras fecham parque nacional de tarde? Porque as coisas acontecem. Porque assim, a princípio tu não pode entrar, mas se tu conseguir entrar lá e falar com os caras, não sei o quê, todos eles já viram a parada, pô. Então, cara, por quê, hein? Por que quanto mais deserta a parada, mais você vê? Porque lá, né? Eu acho que lá eu não tô tão isolado, mas eu tô bem isolado. Você vê pontinhos na montanha, você vê os pontinhos de casas, de sítios que tem. Mas mesmo assim, cara, dá uma sensação de que você e nada assim, cara, muito gostosa, assim. É o que eu te falei, eu sempre tenho medo misturado com curiosidade, sempre. Tanto que eu sempre falei, eu quero ter contato, quero ver uma nave ou ET, mas eu não quero estar sozinho. Porque eu sei que eu vou ter medo, e eu sei que se não tiver ninguém do meu lado, eu vou duvidar depois. Não, eu mesmo vou duvidar. Será que eu vi mesmo? Que nem minha mãe, cara, que fica lá com... Filho, tem uma nave lá. Eu falo, mãe, não é nave, é uma estrela. Olha aqui, eu filmei no celular com aquela véia tremendo pra caramba, o que era parado fica fazendo assim. Eu falei, olha, desliga o celular e olha pra lá. Tá mexendo? Ah, filho, eu acho que tá. Não tá. Porque fica dando aquelas... Passando nuvem na frente. Sabe quando dá aqueles brilhos diferentes? Não tá. Então, assim, eu sou muito cético. Então, pra eu ver, tem que ser uma coisa muito diferente. E falam que naquela região aparece, cara. Lá aparece? Tem um lugar perto de uma antena lá, que a galera fala que perto das 4, 5 horas da manhã, às vezes aparece uma luz lá, muito louca. E é doido, porque assim, eu fico pensando, putz, se fosse do bem, não era pra gente sentir medo. Mas aí eu comecei a ler um pouquinho de Bíblia, né? E quando vem o anjo avisar que o João Batista ia nascer de uma mãe estéril, de um casal de velhos... Ele fala, não temas. Então, ele se assustou. Sim, pô, imagina. Pois é. Então, assim, o do bem assusta também. Claro, o desconhecido causa medo também, né? E aí fica um pouco mais difícil tu conseguir filtrar, porque se existe o do bem, existe o do mal. Ou, sei lá. É que a gente também olha pras coisas tudo de um jeito meio bem e mal. É muito... Né? É muito assim, é do bem ou do mal. Sei lá, cara. Os orientais não veem assim essas paradas. Tem várias culturas que não... Tu tá estudando budismo, tu falou. Sim, sim. Né? O bem tá dentro do mal e o mal tá dentro do bem, né? Aquela figura, né? Que é do Town Encounter, né? Aquele símbolo lá daquelas... Tá em constante movimento, né? Isso. Então, você assiste os animes, alguns animes dos caras, e você vê, cara, que não tá muito dividida essa coisa do bem e o mal. Não sei se você viu a Viagem de Chihiro. Cara... Que personagem lá é bom ou mal? Não dá pra você saber. Tem a bruxa que é má, mas também faz bondade. Tem um moleque lá que não sei o quê. Cara, é muito complicado. Eu não sou muito maniqueísta também, não, assim, de fazer essa divisão. Acho que existe o mal, existe o bem, existe um cinza absurdo no meio. Porra. Eu acho que o cinza absurdo talvez seja o que a gente tenha mais contato, né? Que seja o que a gente não consegue mesmo... Tipo, não dá pra você definir se aquela parada ali vai estar pra te ajudar ou se ela apenas tá ali. Né? E aí isso aqui me pega um pouco, porque, por exemplo, beleza, tem alguém aqui falando comigo. Esse alguém não é porque ele é um ser transcendental, vou chamar assim, que ele tá necessariamente querendo me ajudar.
Até porque ele deve ter as próprias vontades e propósitos, né? Que não pode bater, não necessariamente batem com o nosso. E outra, não tá ali mesmo, tipo assim, não tá encarnado mesmo. Então meio que não tá sujeito às nossas leis, por exemplo, não tá sujeito ao jeito como a gente opera, não tá sujeito nem ao jeito que a gente entende as coisas, porque a gente também é limitadaço do que a gente consegue entender. Igual você falou, um ser bidimensional vendo um tridimensional, caralho, meu irmão, o que é isso? Imagina a gente, tu chegou a citar uns caras de 5 dimensões. Eu não sei nem. Eu não consigo imaginar o que pode ser um ser de 5 dimensões. Não dá. Os caras tentam, às vezes, fazer imagens pro computador como chama? Aquela figura de mais dimensões. É difícil a gente entender ela, entendeu? A gente não consegue nem. Ela não se monta no nosso cérebro. Exato. Né? Então, porra, tudo isso assim é muito fascinante. Você quer pirar mais ainda, cara? Eu piro muito no estudo também de mundos paralelos. Tem aquela série Dark Matter lá, Matéria Escura, não sei se você assistiu. Não, não assisti, não, mas eu sei que é maravilhoso, cara. Que é a teoria... Vou dar um exemplo do que eu vi num livro que chama Tempo, o Profundo Mistério do Universo. Era assim, para você entender o universo paralelo, é como se você estivesse num túnel de vidro com uma lanterna na mão. Essa sua lanterna é a sua consciência. Ela tá acesa, você nasceu. Ela apagou, você morreu naquele universo. Então, assim, você tá andando sobre esse túnel de vidro. O que você tá iluminando é o seu presente. Você tá vendo um sofá, você tá vendo uma mesa, aquilo é o teu presente, você sabe. Só que a luz, ela chega um pouquinho mais e fica meio na sombra. Você vê mais ou menos o teu futuro. Você vê, eu acho que parece ter um abajur. Você sabe mais ou menos o que pode acontecer amanhã ou depois ou na semana seguinte. E o que você iluminou é o seu passado. Só que imagina que esse túnel se bifurca, a cada decisão sua, ele se bifurca em milhares e milhares. Então você acordou hoje e veio pra cá. Você podia estar doente e não veio pra cá. Você bifurcou e foi para outro caminho. Você tá no caminho que você tá aqui, mas tem um eu seu que tá deitado na cama doente, tem outro eu seu que nunca se casou, tem outro eu seu que o flow acabou no dia lá do Monark, tem outro eu seu que nunca teve flow. Então assim, tem milhares que seguiram caminhos separados. Então, cada vez que você encontra uma pessoa, ela tá com essa outra lanterna, vocês vão se encontrando, dividindo experiência e tal. Mas imagina que esses túneis todos já estão construídos. Você não tá construindo. Eles existem. Então não existe esse negócio de passado, presente e futuro. O que existe é sua consciência iluminando o que você chama de passado, presente e futuro. Entendeu? E se você tivesse a possibilidade de apagar aqui e acender esse outro Igor que não veio aqui, você ia ter as lembranças daquele Igor e viver aquela vida. E nessa série é mais ou menos isso. É um cara que decide abandonar a vida dele como cientista, que ele tinha uma carreira absurda, só que ele tinha que mudar de cidade, tinha filho pequeno, e falou, putz, eu vou ter que estragar minha família, morar muito longe, e não vai dar certo, ele abandona isso, e o amigo dele, que era sócio dele, acaba ganhando o prêmio Nobel e tal, e fica ricaço, e ele fica pensando às vezes, putz, o que aconteceria se eu tivesse aquilo? Só que acontece é que um eu dele do universo paralelo que seguiu essa carreira, e é o cara mais fudido e fez a experiência que ele começou sobre mundos paralelos, ele constrói uma máquina para viajar em mundos paralelos e vai para a realidade dele. E esse cara que é frustrado porque abandonou a família, o filho e tudo mais, toda essa possibilidade dessa vida para seguir a carreira, ele é infeliz, apesar de rico e não sei o quê. Entendi. E ele vê esse cara e fala, eu quero essa família, eu queria essa vida. Aí sequestra esse cara, joga na vida dele e ele quer viver essa vida. E esse cara, de repente, acorda num lugar onde todo mundo trata ele bem, ele é rico, mas cadê a família dele? Aí ele descobre que o cara roubou então a trama toda, pira toda essa. Mas o pessoal fala que essa... Eu me amarro nessas séries assim, Eu também. E o pessoal fala que esses déjà vu são de vidas paralelas que você tem que às vezes se encostam com a nossa. A vibração mental às vezes é meio parecida e você fala, cara, eu já tive aqui. Talvez não seja você, talvez seja um eu que tá vivendo uma outra vida onde você não tem acesso a essa memória. Então eu gosto de fazer essas piras, entendeu? De pensar nessas possibilidades. Por isso que tu troca ideia com esses caras aí, tudo falando dessas coisas transcendentais, porque realmente assim, é um lugar maneiro de tu, e aí, porque eu escrevo, viajar. Né? Como eu escrevo ficção, o exercício maior que eu faço é e se? Tanto que quem é cristão, talvez leia meu livro e vai falar, pô, Vilela, você deturpou todo o conhecimento de demônios e anjos. Fala, não, isso daqui a minha função aqui não é fazer exatamente a hierarquia da Bíblia, tudo. Eu criei uma nova série de anjos, demônios, como o mundo funciona. Eu fui para outra parada, mas é só porque eu misturei várias coisas que eu estudei de ciência, de não sei o quê, e criei uma parada minha. Não tô querendo ser sério. É só pra ficção mesmo. A minha pira é essa.
Essas paradas, então, tudo que tu vai procurar, que tu fica viajando, é pra tu poder escrever teu próprio bagulho de forma original. Tanto que às vezes termina o papo aqui, eu fico mais uma hora trocando ideia com os caras, assim. Acontece lá também. Mas tu não tem muito tempo pra ficar trocando mais uma hora com os caras que vem aqui, porque tu grava um monte de episódio todo dia. Às vezes eu tô trocando ideia, já chega o convidado da noite, aí tem que parar. Mas à noite aí fica, às vezes fica, cara. Já teve episódio de 4, 5 horas que a gente ficou mais... o próprio Sérgio, a última vez que ele veio aqui, cara, a gente ficou mais 1h30 depois. O episódio que veio o Bolsonaro e o governador, o Tarcísio, o Bolsonaro teve que sair rápido, porque ele tinha voo e tal, e o Tarcísio a gente ficou mais 1h30 aqui falando sobre segurança. E, cara, eu falei, pô, e é coisa que é off, né? O pessoal não sabe, tem muita coisa que o pessoal não pode falar no podcast, porque é coisa que não é certo, é coisas que eles acham, é coisa de bastidor e tal, e a gente ficou falando mais 1h30 ou mais ainda, cara. Acontece mesmo bastante lá. E a maneira, esse acesso que a gente tem a uns caras foda, né? E dá pra gente trocar ideia, não só, nesse caso aí tá falando sobre sobre o mundo real com o governador, né? Mas, pô, trocar ideia com os caras sobre o que pode ser também é uma das coisas mais gostosas, mas também é pra mim, uma das coisas mais assustadoras que tem. Porque à medida que tu vai entendendo, eu não sei se é assim pra tu, deve ser, à medida que tu vai conversando e conhecendo e descobrindo que coisas existem, e você vai percebendo que o tanto de coisa que existe que tu nem fazia ideia, e coisas que poderiam ser possíveis e tudo mais, que são cada vez mais, que elas são meio esmagadoras, e eu fico pensando, uma das coisas que mais dói é, porra, vou morrer e não vai dar tempo de eu saber nem tudo, não vai dar tempo de eu saber tudo que eu sei que existe, quem dirá o que eu não sei que existe. Né? Esse é um pouco... É o que a pessoa fala, a ignorância é uma bênção, cara. Porra! Você fica muito seguro quando você conhece uma coisa... Por isso que eu vejo muito adolescente com uma certeza absoluta. Eu olho e dou risada, porque eu falei, eu já tive nesse lugar. Não, eu sei como é que é o mundo, eu sei o que é melhor pra não sei o quê. O cara nem arruma o quarto dele e acha que vai consertar o mundo. Então, assim, hoje em dia, eu tenho uns papos que eu falo, eu sou muito ignorante, cara. Ignorante no sentido real da palavra. Eu sei que eu não sou ignorante no sentido que eu não sei nada, mas cara, sobre computação quântica, sou ignorante. Sobre inteligência artificial, sou ignorante. Sobre religião, sou ignorante. Porque tem esse vasto caminho pra percorrer, cara. Total. Quanto mais você estuda, você fala, cara, pra eu entender isso, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que falar com tal pessoa. É muita coisa. E eu tento ganhar esse tempo perdido conversando com as pessoas aqui. Eu também, cara. Especialmente porque a parte legal do nosso trabalho é que toda vez o cara deixa alguma coisa ali com a gente, né? Porra. Nem que seja um comichão pra tu procurar saber sobre as coisas, né? Filosofia, né, cara? Esses são os episódios que eu tenho mais medo, sabia? Porque esses caras, o trabalho deles é meio que pensar na vida, né? E aí tu chega com... Pelo menos eu chego com as propostas assim... Tudo que eu falo pros caras parece coisa de... Eu sinto que os caras... Porra, isso é coisa de criança. Eu fico, porra, sou burro pra caralho mesmo. Mas cara. Ser burro, acho que a primeira parada que... O nome do meu podcast eu fiz em cima disso, né? De assumir uma ignorância e falar, eu vou aprender, entendeu? E não ter esse medo de fazer pergunta básica, até quando eu já sei. Porque para uma pessoa que está assistindo é a primeira vez que ela vai ouvir falar sobre buraco negro, ou sobre singularidade, ou sobre sei lá, rede neural, coisas que eu já aprendi aqui com os caras, mas eu gosto de ouvir a visão de outras pessoas. O Niconelli ele vai ter uma visão, o Pena vai ter outra visão, o Sacani vai ter outra visão, e eu falo, putz, cara, em cima disso eu vou escolhendo o que eu penso. Curtiu esse corte? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Valeu e até o próximo recorte.